vivemos, e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Ao lado de Jesus eu quero estar. O seu amor ao mundo anunciar. E em graça atingir a glória do porvir. Ao lado de Jesus eu quero estar. Coroa muito brilhante eu hei de ter, e a glória da cidade eu hei de ver, e lá hei de cantar o hino triunfal. Ao lado de Jesus eu quero estar. Coroa muito brilhante eu hei de ter, e a glória da cidade eu hei de ver, e lá hei de cantar o hino triunfal. Ao lado de Jesus eu quero estar. Ao lado de Jesus eu quero estar. Ao lado de Jesus eu quero estar. Porque nele vivemos e nos movemos e também existimos. Tudo depende dele. Ao lado de Jesus eu quero estar. Ao lado de Jesus eu quero sempre estar. Quero sempre viver. O apóstolo São Paulo, ele nos disse isto no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Ele falou isso para o povo mais cheio de cultura naqueles dias, a nação que tinha mais pontos, visões e religiões filosóficas daquele dia. Ele falou isso para aquele povo de Atenas, na Grécia. Ele dizia isto para grandes filósofos, para grandes pensadores, e ele os pegou em sua própria palavra. Ele disse: porque nele vivemos e nos movemos e existimos.
como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Se nós seres humanos entendêssemos isto, aqueles filósofos estavam falando, mas como uma filosofia, estavam falando isso porque era bonito, estavam falando isso porque parecia algo um tanto poético. Foi o que Paulo disse, como também alguns dos vossos poetas disseram. Ou seja, eles diziam isso, que nele, sem conhecer quem era ele, mas diziam, nele vivemos, e nos movemos e existimos. Era uma poesia entre os gregos, mas Paulo sabia o que isso significava. E Paulo, quando disse isso, ele não falou em caráter de poesia, porque era bonito, porque era uma frase de efeito, mas Paulo, pela vida que ele vivia, a ponto de dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, a ponto de o apóstolo São Paulo dizer, a vida que vivo na carne agora, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As expressões de Paulo revelam exatamente o que ele estava dizendo aqui em Atos 17, versículo 28. Você vê Paulo dizendo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ele diz, porque nele vivemos. Paulo sabia do que estava falando. E nos movemos. Ele sabia também do que estava falando, porque Jesus já houvera dito, sem mim, nada podeis fazer. Ou seja, vocês, sem a minha cooperação, sem a minha graça, sem a minha misericórdia, sem o meu apoio, não vão conseguir dar um passo. E Jesus disse, quem é aquele que poderá acrescentar um côvado à sua própria estatura? Paulo disse, nele vivemos. Romanos 8 diz, aquele que está em Cristo, vive em Cristo, não anda segundo sua carne, mas segundo o Espírito, não haverá nenhuma condenação para estes. Paulo também havia pregou aos Efésios, capítulo 1, verso 3 ao 10, especialmente, que nós estávamos em Deus desde antes da fundação do mundo. E ele está falando, tomando a frase dos poetas gregos e dizendo, porque nele vivemos. Então Paulo, quando enfatizou isto, nele vivemos, ele estava sabendo o que estava dizendo, estava bem ancorado, ele tinha a revelação do que isso significava. Nele nos movemos. Paulo sabia do que estava falando. Jesus já houvera dito, sem mim nada podeis fazer, nenhum passo podereis dar. Se fazemos alguma coisa, é por permissão de Deus. Se temos alguma coisa, é por permissão de Deus. Se vamos, viemos, se deitamos, se nos levantamos, se dormimos e se acordamos, se respiramos, tudo isso devemos gratidão ao nosso Deus, porque nele vivemos. Nós, cristãos, que temos entregado nossas vidas em suas mãos, que sendo guiados ao novo nascimento, a uma mudança de natureza de vida, nele vivemos e vivendo nele, não andamos segundo a carne. Vivendo nele, o apóstolo São João, o apóstolo do amor, aquele que era íntimo de Jesus, que reclinava sua cabeça sobre o peito de Jesus. O apóstolo São João diz que aquele que é nascido de Deus, este não pode pecar, porque Deus está nele. Ele também disse em São João 2, 1 João 2,5, que aquele que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, e ele está em Deus. Então nós logo conseguimos perceber que aquele que está em Deus, ele vive uma vida diferente, tem um testemunho diferente.
uma maneira para olhar os problemas desta vida, as dificuldades, as intempéries que sobrevêm sobre os seres humanos. Aquele que está em Deus, que edificou a sua casa sobre aquela terra sólida, aquela rocha inabalável, como está escrito na Bíblia Sagrada, este tem vida diferente. Aquele que está em Deus, como disse Paulo, nele nós nos movemos e existimos, atribuímos tudo em nossas vidas ao nosso Deus. Oh, se nós, seres humanos, entendêssemos isto com o nosso coração, que vivemos por Ele, que nos movemos por causa dEle, e que nós também existimos por causa dEle. A Bíblia diz isso no livro de São João, bem no seu capítulo 1, a Escritura Sagrada nos diz, no verso 3, todas as coisas foram feitas por Ele. João disse isso. Então nós existimos por causa dEle, por Ele. Está escrito, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, nós vivemos por Ele, nos movemos por Ele, existimos por conta dEle. Se não fosse Ele, tudo aquilo que nos é visível, apalpável, não existiria, disse São João, capítulo 1, versículo de número 3. Deveríamos entendermos isto com os nossos corações. Assim nós iríamos nos submeter ao senhorio de um ser maior, como muitos dizem, mas que em verdade esse ser maior que muitos não querem admitir, não é outra pessoa senão o próprio Senhor Jesus Cristo, que criou os céus, terra e tudo que neles há. Está escrito na Bíblia. A Bíblia é a escritura, a Bíblia é o documento do mundo, da origem do mundo e tudo o que há no mundo. Deveríamos entendermos isto. Os animais existem por Ele, se movem por Ele. Os seres humanos existem por Ele e se movem por Ele. Ele é a fonte de toda a vida. Nós deveríamos entendermos isso. E se entendêssemos que só vivemos uma vida aqui por causa das misericórdias, por causa da bondade dEle, se nós entendêssemos isto, todos nós serviríamos a este Deus, todos nós iríamos beber desta fonte. A vida de todos nós seria uma vida muito mais consciente, seria uma vida muito mais equilibrada, mas se admitíssemos que só vivemos, respiramos por causa de Deus, que controla os dias, que controla o fôlego de vida, como também disse Jó. Jó foi um exemplo sobre uma vida que esteve na dependência de Deus. Jó foi um exemplo acerca disso. Jó nos mostrou no seu capítulo 14 que nós deveríamos entender que as nossas vidas aqui nessa terra, elas estão sob controle, domínio de Deus. Ele diz no versículo 1, o homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Mas é uma pena que esse homem não entende isso, que por mais que ele viva aqui nessa terra, em comparar-se à eternidade de Deus, são poucos os seus dias aqui nessa terra. E se ele entendesse que ele precisaria de saber como viver os poucos dias dele aqui nessa terra, porque isso vai decidir como será a sua vida após a morte, como será a sua vida após atravessar o vale sombrio, o vale escuro, que o salmista chamou de vale da sombra e da morte. Agora, o homem parece que não entende que ele é de bem poucos dias. Jó capítulo 14, verso 1. Jó capítulo 5, versículo 7. Parece que o homem não entende que ele está sob domínio, que ele está sentenciado a murchar como a erva,
que ele está sentenciado a apagar-se como fogo. Parece que ele não entende. Jó disse: mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para voar. Mas quanto a mim, eu buscaria a Deus e a Ele dirigiria a minha fala. Ele faz coisas tão grandiosas que se não podem esquadrinhar, e tantas maravilhas que se não podem contar. Observe para você ver o que Jó disse. O homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para voar. O homem é assim, como as faíscas, o vento passa, as levanta e logo elas se apagam e se tornam cinza. Logo, logo, esta vida que tanto brilha, cheio de juventude rosada, logo, logo essa faísca vai se apagar. Logo, logo esse fogo, ele vai abaixar. Daqui a pouco não haverá tanto calor mais, restará apenas as brasas e daqui a pouco restará apenas as cinzas. O homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Sai como a flor e se seca, foge também como a sombra e não permanece. A Bíblia diz que ele é como a flor, ele seca rapidamente. A Bíblia diz no versículo 5 do livro de Jó, capítulo 14, que os seus dias, visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe pusestes limites, e não passará além deles. Está escrito que os dias do homem aqui na terra estão limitados e ele não vai passar além deles. Que os dias do homem aqui na terra é comparado como o de uma flor linda que nasce e daqui a pouco está murcha. É comparado como uma fogueira que logo, logo está com seu fogo atingindo seu ponto máximo, mas daqui a pouco vai se diminuindo, os anos vão passando, o fogo vai abaixando e daqui a pouco apenas brasas, apenas faíscas e daqui a pouco apenas cinza. Tem que descer ao vale da sombra e da morte. Parece que o homem não entende isso, que ele respira por causa de Deus. Ele não entende que o seu fôlego de vida está sob domínio e controle de Deus. Foi Deus que no livro de Gênesis, Deus soprou na narina do homem o fôlego de vida, mas o homem vive como se isso fosse algo tão comum, tão simples. Se você sabe que sua vida está extremamente na dependência de Deus, o seu existir, o seu viver, o seu mover-se, por que não render-se a Ele? Por que não estar sobre os cuidados dEle, os planos dEle, a vontade dEle? Deveríamos estarmos em constante vigilância, porque nós não sabemos a hora em que ele vem, falando aos cristãos para nos arrebatar, falando a todos nós, ou para nos tirar o fôlego de vida, porque é Ele quem dá a vida e a Bíblia diz que é Ele quem tira também. Muitos às vezes vivem de uma maneira displicente, despreocupados, sem incomodarem com o seu dia de amanhã, e quando se fala em salvação e condenação, quando se fala em céu e inferno, muitos dizem: eu sou muito jovem para poder pensar acerca disso, eu preciso de fumar alguns cigarros ainda, eu preciso desfrutar a minha vida ainda, eu preciso de beber, eu preciso de namorar, eu preciso de gozar os dias da minha mocidade com os prazeres da vida, eu não conheço nada da vida ainda. Muitos vivem de maneira displicente, outros vivem esplêndida e arregaladamente, ignorando que o fôlego de vida está na mão de Deus, ignorando que esta flor, ela vai murchar, ignorando que este fogo vai abaixar, vai virar brasas, e depois vai ficar faíscas e vai se tornar cinza. Muitos vivem como se não tivessem um dia que comparecer perante o trono de Deus e dar conta de suas obras, dar conta do que foi feito com esta alma preciosa que vale mais do que o mundo inteiro. Muitos não pensam acerca disso, ignora que logo, logo o Senhor vem. Eis que cedo venho e o meu galardão vem comigo.
Ignoram que Deus pode a qualquer momento tirar o fôlego da vida. E aí muitos, quando são indagados acerca de aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, quando são interpelados acerca de pedir o seu batismo nas águas em nome de Jesus Cristo, porque isto não tem como desassociar batismo de salvação. Foi o Senhor Jesus quem disse: aquele que crer e for batizado será salvo. Mas quando interpelados acerca de deixar aquele batismo pagão, trino, nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, quando interpelados acerca de arrepender dos pecados e vir invocar o nome do Redentor, do nome daquele que perdoa os pecados, quando interpelado acerca destas coisas, alguns dizem: não, eu vou deixar isso mais para frente. É muito cedo para mim poder pensar acerca dessas coisas. E alguns até usam a Bíblia e dizem: o ladrão foi salvo no último instante da sua vida, eu tenho tempo. Eu posso ser salvo até no último instante da minha vida. Vou deixar isso para o último momento. Jovem, velhos, cristãos e não cristãos, quem vos garante, ou quem nos garante, quem garante a mim, o pregador que vos fala, que não é este o último instante da minha vida? O Senhor poderia me tomar aqui falando com vocês. Quem vos garante, quem nos garante que não é este o último momento, a última chance, a última oportunidade? Quem te garante que não é este o último convite, ó amigo pecador, para vir pedir o teu batismo nas águas? Quem te garante, te daria esta certeza que não é hoje que a flor vai murchar? Quem está te assegurando que não é hoje, quem saiba que o fogo vai abaixar, que as brasas irão apagar, as faíscas se tornariam cinza? Ora, muitos estão adiando uma coisa que é de extrema urgência. Paulo disse: porque nele vivemos, nele nos movemos e nele também existimos. Foi o que Paulo disse. Perguntaria eu a você agora: está você vivendo nele? Paulo disse isso: porque nele vivemos. Está você vivendo em Cristo? Se você está vivendo em Cristo, você está seguro. Mas se você não está vivendo em Cristo, você está andando em cima de um gelo fino. A qualquer momento pode romper e você pode afundar. Você está por um triz por perder a maior oportunidade que já foi dada ao ser humano, que é aceitar a Cristo para viver em Cristo. Terra sólida, terreno seguro, esconderijo, onde nenhuma praga chegará à sua tenda, à sua alma. Isto é algo de se pensar. Paulo diz: porque nele vivemos. Você está vivendo em Cristo? Ou você está vivendo de acordo com o mundo? Você está vivendo em Cristo? Ou está vivendo de acordo com uma denominação? Viver em Cristo é viver pela palavra. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Precisamos viver em Cristo, porque nele vivemos. Quem pode falar isso? Porque nele vivemos? São aqueles que estão se submetendo à sua palavra. A única maneira pela qual você tem de viver em Cristo é arrependendo dos teus pecados, é se submetendo ao processo de novo nascimento, arrependimento dos seus pecados, seguido de batismo nas águas, porque aquele que crer e for batizado, disse Jesus, e depois se submetendo ao processo do sangue, ou seja, ao processo do Calvário. O sangue de Jesus nos lava e purifica de todos os nossos pecados. Não sendo assim, não havendo arrependimento de pecados, a Bíblia diz que não há remissão dos tais, perdão dos tais. Não havendo remissão, arrependimento, não havendo o seu batismo nas águas, para mostrar que você de fato crê e confessa pelo pedido do batismo publicamente que você crê no sacrifício de Cristo, crê no nome de Cristo, crê em vir e se esconder e viver uma vida em Cristo para escapar dos julgamentos.
Um dia destes, muitos poderão lembrar de quantas e quantas vezes este recado foi dado através da pregação do Evangelho. Muitos poderão se lembrar de quantas e quantas vezes a porta da salvação, a oportunidade, a chance foi estendida a todos, que este programa chegou até os seus lares, que esta pregação chegou até os seus ouvidos. Você precisa estar nele. É uma necessidade que você tem de viver nele. Quão feliz é uma vida que vive em Cristo. Há dores, mas há refrigérios. Há angústias, mas existem as consolações do Espírito Santo. Há momentos de perseguições, mas também há momento de glorificação. Aquele que vive em Cristo, há uma promessa inefável, há uma promessa que ninguém poderá invalidá-la. Eles serão consolados, eternamente consolados com a transformação dos seus corpos, eternamente consolados com o direito à vida eterna, com o direito de escapar-se da segunda morte. Pode que o salvo desça a sepultura, pode que o salvo prove dessa primeira morte a morte do corpo, mas ele está eternamente consolado. Não provará da segunda morte, que diz a Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 7. Aonde haverá a segunda morte daquelas almas, espíritos que não se renderam a Deus, espíritos que não se importaram com a verdade de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 28. Por não terem se importado com a verdade de Deus, por não ter se voltado ao conhecimento de Deus, por não ter entrado em Cristo para viver nele, através dele, estes foram entregues a um sentimento perverso. E hoje a Bíblia diz: estão sem misericórdia. Quantos lembrarão que a misericórdia e que o convite foi feito para que você possa vir entrar nele, viver nele, através do arrependimento dos teus pecados e aceitando o Calvário e abraçando ao sacrifício da cruz pela fé. Pela fé você abraça Jesus, pela fé você abraça aquele sacrifício. Pela fé você se lambuza naquele sangue quando você arrepende dos teus pecados. Não importando quão horrorosos, não importando quão graves tenham sido aqueles pecados, uma vez você abraçando com aquele sacrifício, você está inocentado. O sangue de Jesus Cristo apaga todo pecado. A Bíblia diz que ele purifica, ele limpa, ele deixa aquela alma manchada, tão branca como a neve, tão pura como a lã. Mas você tem que vir viver nele. E como viver em Cristo? Nascendo de novo, submetendo ao processo da água, que é a bolsa arrebentando, a água sai. Batismo nas águas e a lavagem da água pela palavra. A palavra são as águas que nos limpa. Mas após a bolsa arrebentar, após a água descer, vem o quê? Vem o sangue. Sangue fala de sacrifício. Sangue fala de vida, que uma vida foi entregue. Deus entregou sua vida por nós na cruz do Calvário. Emanuel, o próprio Deus, vestiu um corpo de carne e morreu por nós. É assim que você entra em Cristo, é indo até o Calvário. E saiu do peito de Jesus água, sangue e espírito. E você tem que ter essa experiência com as águas da palavra e com as águas do batismo. Você tem que ter essa experiência com o sangue de Jesus Cristo que foi derramado para apagar pecados. E a vida daquele sangue vem sobre o teu coração, entra dentro de você. Agora um fôlego de vida, mas não para te fazer viver apenas aqui nessa dimensão, mas para te fazer viver eternamente. Deus sopra em sua alma, a palavra sopra em sua alma, e você passa a viver em Cristo. Você passa a se mover em Cristo. E Paulo disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Agora quem me guia é o Espírito Santo. Nele nos movemos. É Ele quem nos guia. Ele guiou Paulo a Atenas. Ele guiou Paulo a Corinto. Ele guiou Paulo a Éfeso. Ele guiou Paulo a Roma. Ele guiou Paulo a Jerusalém. Era ele que guiava Paulo. O anjo do Senhor aparecia.
O Senhor falava em sonho, em visões. Paulo dizia, nele vivemos e através dele nos movemos. Paulo ficava às vezes um dia em uma cidade, às vezes ficava 2 anos em uma cidade, às vezes até 3 meses noutra cidade, porque vivia em Deus e se movia por Deus. Você precisa deixar Deus mover a tua alma. Só existimos e estamos vivos ainda por causa dele. Nós deveríamos refletir nestas mensagens, meditar nisto, meditar na lei de Deus. De dia e de noite, Jesus disse, vigiai e orai, porque não sabeis a hora em que o Filho do Homem vem. Você sabe que este agora pode ser o último instante, a última oportunidade da sua vida. E eu te pergunto, e então, meu caro ouvinte, entregou você o teu caminho ao Senhor? Medite nestas coisas. Uma vez você vivendo nele e ele vivendo em você, ele te levará a acentuar toda a sua palavra com assim seja, com amém, com isto é a pura verdade. Amigo ouvinte, você que tem acompanhado a nossa programação, não deixe de visitar a nossa igreja. Aqui na cidade de Passos, nós estamos situados na Rua Pará, número 172, no bairro Jardim Polivalente. Os nossos dias de cultos acontecem às quartas e sextas-feiras, às 19h30, e aos domingos, às 9 da manhã e às 19 horas. Na cidade de Arcos, você também pode visitar o nosso tabernáculo, que se encontra no bairro Santo Antônio, Rua Lucas Luiz de Farias, número 766, com cultos todas as terças-feiras, às 19h30 e aos sábados, às 18h30. Ou, se preferir, entre em contato conosco, peça uma visita no seu lar. Envie-nos a sua mensagem pelo WhatsApp 991284456. Que Deus te abençoe. Estamos esperando o seu contato.